exercícios. Por gentileza, acompanhe comigo a resolução de questões que começa com a seguinte abordagem da Universidade Federal do Ceará. Dois sistemas termodinâmicos completamente isolados estão separados entre si por uma parede diatérmica que permite a passagem de energia, impermeável, que não permite o fluxo de partículas. Então, o que a gente pode entender aqui? Ele troca apenas o quê? Só troca energia. Se não passa partícula, não teremos passagem de matéria, por exemplo. Troca apenas energia. Nesse caso, amigos, o que está acontecendo com esse equilíbrio? Se ele está falando em equilíbrio termodinâmico, quando é que isso aqui acontecerá? Quando nós falamos em equilíbrio termodinâmico, a relação ou grandeza que você tem como referência é temperatura. Então, quando ele diz que eles estão em equilíbrio termodinâmico, o que é que vai ter? As temperaturas de ambos os sistemas serão o quê? Serão idênticas. As temperaturas dos sistemas serão idênticas. Agora raciocine comigo. Quando a gente estuda a lei da termodinâmica, a primeira lei especificamente, a gente falou o seguinte. A primeira lei da termodinâmica significa que de quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia interna. A variação dela. O trabalho depende diretamente de quem? Do volume. Se não existir variação de volume, não existe trabalho. E a energia interna depende da temperatura. Conclusão. Se você diz para mim que que a temperatura de um sistema e do outro atingiram a mesma marcação, significa dizer que as suas energias internas serão iguais. Se elas têm as temperaturas idênticas, então teremos o quê? As energias também serão o quê? Iguais, idênticas. Então, diante desta abordagem, a gente vai analisar as alternativas e buscaremos a resposta. Aqui ele diz assim, letra A, mesma energia. Desculpe, pessoal, eu coloquei uma informação inadequada aqui, desculpe. Eu tenho uma palavra que eu esqueci, uma palavra fundamental nessa resolução. As temperaturas serão idênticas, as energias podem ser, não necessariamente elas serão iguais, tá? Permitam-me essa retificação. Quando eu falar em temperaturas do sistema idênticas, é porque eles estão em equilíbrio. Quando estão em equilíbrio, não necessariamente a energia tem que ser igual. Ela pode ser. Então, na alternativa A, mesma energia e mesma temperatura, poderia ser, mas não necessariamente. B, diferentes energia e mesma temperatura. Aqui sim, seria a resposta à questão de número 1, a letra B. Lembrando, o trabalho depende da variação de volume e a variação de energia interna depende da temperatura, ok? Questão de número 2 da Universidade Federal do Espírito Santo diz o seguinte. Um cilindro de parede lateral adiabática. Esse termo adiabática significa que não existe troca de calor. Tá? Tem sua base em contato com a fonte térmica e é fechado por um êmbolo. Esse êmbolo é aquele dispositivo que pressiona o recipiente na parte interna. Então, por exemplo, o êmbolo ele pode aumentar ou diminuir em relação a quê? Ao volume que você consegue colocar dentro de um cilindro. Então, pensa aqui comigo. Está aqui o cilindro. Tá? Vou chamar de êmbolo uma estrutura aqui. Vamos colocar aqui. Vamos lembrar disso aqui. Vamos imaginar a seringa. Vamos imaginar na hora que você vai tomar uma injeção. Aquela borrachinha que você vê no interior daquele cilindro é um êmbolo. Então, ele vai para cima ou para baixo, com a possibilidade de você aumentar ou diminuir o volume. Então ele diz assim, um cilindro de parede lateral adiabática tem sua base em contato com a fonte térmica. Então aqui embaixo tem uma fonte de calor. Então, se você tem uma fonte térmica aqui, você tem a possibilidade concreta de fazer o quê? De mandar calor para essa estrutura aqui, se aquecer. Quando a gente aquece, o que é que acontece com o gás? Ao aquecer um gás, ele aumenta de volume. Então, olha lá. Ele diz que o êmbolo tem um peso de 100 newtons. Então, esse nosso êmbolo aqui, tem um peso de 100 newtons. O êmbolo pode deslizar sem atrito ao longo do cilindro, no interior do qual existe uma certa quantidade de gás. O gás absorve calor. Se ele absorve, então o seu Q vai ser positivo, de 40 joules. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai anotar Q igual a 40 joules da fonte térmica e se expande lentamente. Por que ele se expande? Porque quando você aquece um gás,
o seu volume aumenta. Bom, se ele vai se expandir, o que vai acontecer com o êmbolo? O êmbolo vai subir, concorda comigo? O êmbolo vai subir. Ele vai subir porque você aqueceu, o volume aumentou, ele vai subir. Ótimo. Aí ele diz aqui para nós, ó, ele vai subir atingindo 10 centímetros acima de onde ele estava. Ele vai subir 10 centímetros em relação ao que ele se encontrava. Aí ele pede para que você calcule a energia interna do gás. Qual a energia interna do gás, Vanks? É o ΔU. Bom, como você aqueceu, aumentou a temperatura, você já sabe o seguinte, esse nosso amiguinho aqui vai ser positivo. Só essa informação, só em você lembrar que a variação da energia interna tem a ver com aumento de temperatura ou redução dela, você já consegue eliminar 3 itens. Olha só, diminui, tá vendo aqui, ó? Diminui, não se modifica. Somente a informação de que o gás sofreu expansão, você já matava 3 itens. Mesmo que você não soubesse a resposta, a possibilidade de você acertar mudaria percentualmente de 20% para 50%. Por quê? Porque só sobraram 2 alternativas. E aí o que você vai fazer? Primeiro você vai ter que lembrar como é que se calcula trabalho. Como é que calcula o trabalho? Pressão vezes variação de volume. E como é que é a primeira lei da termodinâmica? Quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna. É esse aqui que você quer. Você quer esse moço bem aqui, ó. Então vamos lá raciocinar. Variação de volume. O que é volume, Vanks? Volume é o produto de 3 medidas. Quando eu estou trabalhando com um cilindro, vamos pensar aqui. Está aqui a base dele. Isso aqui é a sua altura. Como é que se calcula volume? Volume é a área da base vezes a altura. Ah, lembrei. Quando eu quero área, eu pego 2 medidas. Isso. Quando eu quero volume, eu pego 3. Eu pego a base vezes a altura. Você está assistindo essa aula aí na sua sala ou no seu quarto. Se você quiser saber o volume de ar ou o volume capaz de ser considerado no ambiente que você se encontra, você calcula a área da base e multiplica com a altura. Ou seja, você tem que ter 3 medidas. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um cálculo rapidinho aqui para você trabalhar comigo. Assim, lembrei de uma outra coisa importantíssima. O que é esse P? Vanks, o P é pressão. Você lembra como é que a gente calcula a pressão? Lembro. Pressão é a força dividido pela área. Lembra da bailarina? A bailarina, quando está se apresentando, ela tem uma concentração do seu peso, que é a força peso, numa área muito pequenininha. Então, ela exerce uma pressão enorme. Então, vejamos aqui. Vamos substituir. Eu vou calcular a quantidade de calor igual, ó, quantidade de calor igual trabalho mais variação de energia interna. Raciocine comigo para você se adequar às informações do exercício. Qual é a quantidade de calor que você recebeu? A quantidade de calor que você recebeu aí foi quanto? 40. Trabalho. Como é que você vai fazer esse trabalho? Eu sugiro a você que substitua. Trabalho é pressão vezes variação de volume mais energia interna, que é o que você quer. 40 é igual. O que é pressão? Vanks, pressão é força dividido por área. O que é volume? É área vezes altura mais energia interna. Olha que interessante. 40 igual. Você vai poder cancelar essa área com essa. E você tem aqui quanto para a força? A força que nós temos aqui, amigos, a força F vai ser quem? A força F desse cilindro vai ser o peso dele. Ele deu o peso do êmbolo? Deu, ó, 100. Quanto é a altura? A altura é 10 centímetros, só que a gente não trabalha com centímetros. 10 centímetros corresponde a 0,1 metro, mais ΔU. 40 igual. 100 vezes 0,1 é a mesma coisa de 10 vezes 1, que é 10. Mais a energia interna que você está procurando. Agora terminou o exercício. Você vai simplesmente passar o 10 com o sinal trocado. 40 menos 10 igual a variação de energia interna. Quanto é que é 40 menos 10? 30. Então a sua resposta, 30 joules. Isso aqui aumenta 30. Você já tinha matado quantos itens na hora que você leu que tinha tido expansão? Você já tinha matado A, B e C. Resposta para nós restaria quem? A letra D. Ou seja, a variação de energia interna é positiva e corresponde a 30 joules. Questão de número 3 da UNEB diz assim: na montagem representada na figura a seguir, a chama faz o pistão deslocar-se para a direita, mantendo o gás a pressão e temperaturas constantes. Se você está aquecendo, o que é que está acontecendo? Aumento de energia interna.
Se o volume está aumentando, o que está acontecendo? Aumentando o trabalho. Ah, entendi. Trabalho depende da variação de volume. Energia interna depende da temperatura. Qual é a primeira lei da termodinâmica? Não esqueça isso. A primeira lei diz: quantidade de calor igual a trabalho mais variação de energia interna. O trabalho depende de quem? Da variação de volume. A variação de energia interna depende de quem? Da temperatura. Então vejamos aqui as nossas informações. Vamos anotar o que a gente tem. Na montagem representada na figura, a chama faz o pistão deslocar-se para a direita, mantendo o gás a pressão e temperaturas constantes. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. O volume e a pressão, o volume inicial é de quanto? 5 litros. Isso aqui, eu preciso transformar isso aqui para metros cúbicos. Ô, minha amiga, como vai? Tô ganhando um café aqui de uma amiga que fazia tempo que eu não via. Obrigado, minha filha. Obrigado. Vamos lá. Então aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Ah, você tem que transformar para metro cúbico. Por que você colocou 10 a menos 3? Por quê? Porque 1 metro cúbico, os amigos, corresponde aqui a 1000 litros, entendeu? Ah, entendi. Para transformar de litro para metro cúbico, eu divido por 10 a terceira, exatamente. O que é dividir por 10 a terceira? É multiplicar por 10 a menos 3. Ó, se você não fizer isso, vai errar? Vai. O que é que tem mais aí? Qual foi a pressão que ele deu para você? Veja aí a pressão, por gentileza. A pressão inicial que ele deu para nós foi de 5 newtons por centímetro ao quadrado. P1 igual a 5 newtons por centímetro ao quadrado. Isso aqui eu vou ter que transformar para newton por metro ao quadrado. Centímetro ao quadrado para metro ao quadrado, 10 a quarta. Então isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Todas essas informações devem ser adequadas para o sistema internacional. Não esqueça. Qual foi o volume final? Como é que ficou o volume final aqui, o V2? Ele foi de 5 litros para quanto? Para 7,5. Como é que você vai escrever 7,5? Do mesmo jeito do outro, ó. 7,5 litros você vai escrever 7,5 vezes 10 a menos 3. Coloca o 10 a menos 3 aqui na frente. Aí ele quer saber qual foi a fração de energia que da chama que o gás converteu em energia mecânica. Bom, o que ele está querendo nada mais nada menos é o que você acha o trabalho, né? Ó, fração de energia da chama que o gás converteu em energia mecânica é trabalho. Então o que é que eu vou fazer aqui? Utilize a relação do trabalho. Como é que eu calculo o trabalho? Pressão vezes variação de volume. Como é que você vai fazer isso aqui? Muito fácil. Quanto que você tem aqui de pressão? Vanks, a pressão que eu tenho é de 5 vezes 10 a quarta. Vezes variação de volume. Eu saí de 5 para 7,5. Então vai ficar 7,5 vezes 10 a menos 3 menos 5 vezes 10 a menos 3. Como é que vai ficar a minha resposta aqui? Como é que eu vou achar esse trabalho? O trabalho vai ser igual a 5 vezes 10 a quarta, deixou de ser física, passou a ser o quê? Matemática. Quando eu tenho duas potências numa soma, numa subtração, eu junto os números e repito a expressão propriamente dita. Aqui eu vou fazer 7,5 menos 5, que vai dar quanto? Vai dar 2,5. 10 a menos 3, tu faz o quê? Tu repete. O trabalho vai ser igual. Quanto é 5 vezes 2,5? 12,5. 10 a quarta com 10 a menos 3, como são potências de mesma base, você deve repetir e somar os expoentes. Quando você soma 4 com menos 3, dá 1. 12,5 vezes 10 vai dar quanto? 125. A resposta nossa seria a letra B na questão de número 3. Meus amigos, as questões que estão vindo aqui para vocês são muito bonitas. Vamos ver aqui a questão de número 4. Tem um gráfico, Vanks. Quando a gente tem gráfico, a gente não precisa se preocupar. O que é trabalho? Só antes nem olhei para o gráfico. A única coisa que eu olhei foi aqui as duas grandezas. O que é trabalho? Pressão vezes variação de volume. Num gráfico, trabalho é o quê? A área do gráfico. Ah, é mesmo, você já ensinou isso para nós. Se tiver um gráfico da pressão em função do volume, a área do gráfico vai ser o trabalho, exatamente. É o que ele está colocando ali, ó. Um gás ideal sofre a transformação de A para B e de B para C. Ou seja, você saiu daqui e chegou aqui. Aí ele diz, qual o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Cuidado que aqui tem escrito 10 a quinta, tá vendo lá? Tá escrito 10 a quinta? Então você tem que fazer o quê?
Você tem que adequar. Trabalho nosso vai ser igual a quem? A área. Bom, como é que vai ficar isso aqui para nós? Você vai trabalhar com a figura geométrica apresentada para você. Aqui você tem a área, a altura, e aqui você tem a base. É assim que você vai ter que fazer. Quais são os valores que você tem aí? Raciocine com o A e com o C. Isso aqui é a sua altura. Isso aqui é a sua base. Você está saindo do... Qual é o valor que você tem aqui? 5. 5. E você tem aqui nisso com quanto? Esse pedacinho aqui vale quanto? Esse pedaço aqui vale 4, né? De 1 para 5, isso aqui vai dar 4. Não esqueça de colocar quem? Não esqueça de colocar o 10 à quinta. Vezes. E a altura é quanto? Desculpe, a base. Aqui vai do 2 até o 5. Vale quanto? Vale 3. Então aqui você vai ficar com 4 vezes 3, 12. Vezes 10 à quinta. 12 vezes 10 à quinta ou quem? Quem é que você pode utilizar aqui? 12 vezes 10 à quinta ou 1,2 vezes 10 à sexta. 1,2 vezes 10 à sexta, você vai encontrar isso aonde? Lá na letra E, na questão de número 4. E para nós fecharmos essa sequência, eu trago aqui para você uma questão da Universidade Estadual do Ceará, que ele traz para nós o comportamento num só gráfico de 4 transformações gasosas. Lembrando que quando eu quero trabalhar num gráfico com várias informações simultaneamente, eu preciso isolar. E lembro o quê? Trabalho é pressão vezes variação de volume, ou, no caso do gráfico, trabalho é igual à área. Vanks, me diz uma coisa, o que é que eu devo fazer nessa questão? Presta atenção. Você tem 4 corpos aqui, 4 corpos que eu estou falando geometricamente, tá? Porque aqui são gases e respectivas transformações. Aqui a gente vai ter que calcular o quê? A área dos 4. Como assim, Vanks? Você tem um quadrado, um retângulo, uma circunferência e um paralelogramo aqui, um trapézio. Você vai trabalhar com como é que você vai fazer esse paralelogramo ali, o L? Do mesmo jeito de um quadrilátero, base vezes altura. Então vamos aqui, ó. Preste atenção. Eu vou fazer um de cada vez. Eu vou fazer I, J, K e L. Vou colocar os outros dois do outro lado para não ficar muito apertado, tá bom? Vou fazer um de cada vez. Vamos fazer o I. O I, você vai calcular a área dele. Como é que isso aqui? Isso aqui não é um retângulo? Base vezes altura. Faz o cálculo. Quanto é a base? Isso aqui é um número 3, ó. Não está escrito, mas aqui é o 3. A base vale 1. Vanks, quanto é que vale a altura nessa estrutura? 1, 2, 3, 4. Então a base aqui dá 4. Guarda esse número. Vamos para o J. O J é um quadrado. Base, 2. Altura, também 2. Vai dar quanto? 4. Qual a conclusão? Nesse processo, o trabalho do I e do J são iguais. Vamos lá no K. O que é o K? Vanks, o K é a circunferência. Como é que a gente faz a circunferência, a área dela? Π vezes raio ao quadrado. Quanto é que vale o π? 3,14. Olha para cá. Raio, olha para cá, que eu estou riscando. O raio é isso aqui. Quanto que vale? Vale 1. 3,14 vezes 1 vai dar quanto? 3,14. E o L? Nesse paralelogramo aqui. Quanto é a base? 2. Quanto é a altura? 2 também. 4. Vamos agora na pergunta? Qual processo onde o trabalho é menor? Quem é o menor valor? 4, 4, 4, 3,14. É o 3,14. Qual é o gráfico que corresponde ao menor trabalho? 3,14. Letra C aqui para o K. Ó.